dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar nem mesmo junto à porta, e ele os instruía. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentá-lo por causa da multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava e, por uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito, tinha os seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isto nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. No mesmo instante, ele se levantou e, tomando o leito, foi-se embora à vista de todos. A multidão inteira encheu-se de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Jesus saiu de novo para perto do mar, e toda a multidão foi ter com ele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto da arrecadação, e disse-lhe: Segue-me. E Levi, levantando-se, seguiu. Em seguida, pôs-se à mesa na sua casa, e muitos cobradores de impostos e pecadores tomaram lugar com ele e seus discípulos. Com efeito, eram numerosos os que o seguiam. Os escribas do partido dos fariseus, vendo-o comer com as pessoas de má vida e publicanos, diziam aos seus discípulos: Ele come com os publicanos e com gente de má vida? Ouvindo-os, Jesus replicou: Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso, foram lhe perguntar: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: Podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres, mas para vinho novo, odres novos. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros.
e dizia-lhes: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje vamos nos ater apenas na fé. A fé que, como Jesus mesmo disse, a fé opera milagres. E a fé destes homens, era tão grande que eles levaram o paralítico. O paralítico queria ir a Jesus, ele queria, e eles souberam onde Jesus estava. E eles foram. Só que quando eles chegaram, a multidão era tão grande, eles tentaram e não conseguiram entrar. Mas isso não fez eles desistirem, porque eles sabiam. A fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Eles sabiam, eles não tinham dúvida de que se o paralítico fosse até Jesus, se aquele amigo, aquele irmão que eles tinham como pessoa, eles sabiam que se aquele homem que eles gostavam muito, se chegasse até Jesus, ele seria curado. Então a fé deles fez eles subirem no telhado da casa, fez eles destruírem um pedaço do telhado, para eles conseguirem descer aquele homem até onde Jesus estava. Jesus viu a fé que eles tinham. E Jesus operou um milagre muito grande. Jesus virou para ele e falou: seus pecados estão perdoados. Olha que grande graça. Nós temos essa graça, meu irmão, minha irmã. Basta nós procurarmos um sacerdote e de coração, de peito aberto, falar o que fizemos que não foi de agrado a Deus e nos mostrarmos arrependidos, que o sacerdote está no lugar de Cristo e vai perdoar os nossos pecados. Nós temos essa graça, mas aquele homem, mas Jesus virou para as pessoas que falavam: nossa, mas quem é ele para perdoar os pecados? E Jesus vira e fala: o que é mais fácil? Falar os teus pecados estão perdoados ou curar a paralisia? E Jesus vira para ele: vai, levanta, leva a sua cama. E esse homem ficou curado, completamente curado. Este homem que teve fé, e não somente ele teve fé, mas os seus companheiros tiveram muita fé. Muitas pessoas falam só do paralítico, mas o paralítico deve ter falado até na cabeça dos outros, mas eles tiveram fé, porque se eles não acreditassem que Jesus fosse capaz, eles não teriam todo esse trabalho que eles tiveram. Meu irmão, minha irmã, não duvidem de Deus. Creiam que o exemplo destes homens seja também para nós. Vamos crer, porque Jesus tudo pode. Vamos buscar ao Senhor enquanto ainda é tempo. Nós não sabemos o que nos espera amanhã, não sabemos nem o que nos espera hoje à tarde. Vamos buscar ao Senhor com toda a nossa força. E que esse exemplo seja para nós também. Se nós chegarmos em uma igreja cheia, ficamos do lado de fora. Se nós chegarmos numa igreja nesse tempo de pandemia que esteja fechada, ajoelhemo-nos diante da porta fechada, porque sabemos que lá se encontra o nosso Senhor. Já vi tantas fotos de pessoas assim, e isso comove o nosso coração. A fé nos comove. E se nos comove, meu irmão, minha irmã, comove a Deus. Então busque a Deus, busque ao Senhor. Vamos buscar o nosso Senhor. Ele nos espera. Fiquem com Deus, meu irmão e minha irmã, e até amanhã, se Deus quiser. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!